Alguns dias são mais difíceis que outros, mas todos duram 24 horas. Estou dizendo isso porque nesse 24 de setembro eu acordei, fui tentar escrever e tive alguma dificuldade em me concentrar. E como acontece nesses casos, eu fico procurando referências e temas e me distraio. E dessa vez eu me distraí no canal do professor Jean, que talvez vocês conheçam, porque eu citei aqui em algum momento, né? Aí eu olhei para aquilo e falei, puxa vida, dá para fazer um conteúdo bem legal aqui para nossa comunidade, para os nossos apoiadores. E escolhi um vídeo, a princípio, sobre consumismo. Mas depois eu olhei para aquela mensagem e pensei assim, caramba, olha os diálogos que o pessoal tem no grupo. Essa mensagem aqui é básica demais para eles. Quem precisa ouvir isso aqui é um público mais aberto, mais geral. Mas aí o vídeo já estava feito e soltei para geral, né? E aí pensei, puxa vida, o que eu vou oferecer para os nossos agora? E pensei nessa outra aula que eu quero trazer aqui para vocês. É uma aula em que ele detalha um modelo que prevê a ascensão, o declínio e depois o colapso das sociedades. Através desse modelo, ele consegue traçar algumas previsões ao final da aula. Ele já fez algumas análises assim que se revelaram muito acertadas a médio prazo, né? Mas o meu destaque aqui não é de maneira alguma para previsões cataclísmicas. É mais para a estrutura do pensamento mesmo e para as características que definem uma sociedade em ascensão, em declínio ou em colapso. É muito interessante o jeito dele analisar o nosso panorama social. Com vocês, o nosso professor Jean. Beleza, então a gente vai resumir aqui o que a gente aprendeu até agora e aí a gente vai discutir o que é que permite que as sociedades ascendam e depois caiam. Vamos olhar então para três fases distintas. Tem a ascensão, tem o declínio e também tem o colapso. Olha, quando eu falo em declínio, eu não quero dizer que as coisas estão necessariamente piorando, quero dizer que elas só não estão melhorando. Então, a ascensão é quando as coisas melhoram, declínio é quando as coisas ficam estagnadas ou pioram um pouco. Já colapso é quando a sociedade está prestes a desmoronar mesmo, certo? E se a gente olhar para essas três fases, a gente vai notar algumas características. Na fase da ascensão, a sociedade é principalmente aberta. Aberta significa que você tem oportunidades de mobilidade social nessa sociedade. Se você é pobre, você pode ganhar dinheiro, você pode enriquecer. O seu talento é valorizado, é uma meritocracia, essa sociedade é inovadora. E se você critica a sociedade, as pessoas dizem, olha, obrigado por sua crítica, isso ajuda a tornar as coisas um pouco melhores. Então existe um debate aberto. E o que é mais interessante é que a maioria das sociedades jovens, nesse estágio da ascensão, elas são abertas. Por exemplo, nos anos 50, os Estados Unidos eram uma democracia, certo? Já a China era comunista. Mas isso é bem interessante. Nos anos 50, as duas eram sociedades abertas. Você poderia criticar seus líderes. Na verdade, você era incentivado a isso. A China era tão democrática já naquela época quanto os Estados Unidos, certo? Então, não se trata de sistemas políticos, mas do estágio em que você está no desenvolvimento social. Se você é jovem, você é aberto. Se você é democrático, é meritocrático enquanto sociedade. Você vai querer aprender. Então você vai ouvir críticas. Essa é a primeira grande característica de uma sociedade em ascensão, a abertura. Mas quando você chega nessa fase de declínio, adivinha, né? Adivinha. A sociedade se torna burocrática. Certo? Burocrática. Por quê? Porque se a gente voltar para esse modelo aqui, à medida que uma empresa perde cada vez mais dinheiro, a classe gerencial dentro dela começa a se preocupar só em manter os seus empregos. Então eles se tornam burocratas, eles precisam provar o seu valor. Aí o que eles fazem? Criam muita papelada, querem que todos sigam muitas regras, a sociedade fica cada vez mais burocrática. E aí, na fase do colapso, essa sociedade se torna autoritária. Antes, no declínio, você seguia as regras. Agora, é tudo na base da força.
Tem um outro jeito de dizer isso. Na fase da ascensão, o que importa é o consentimento. Esses três grupos, a elite, a classe média e o povo, todos trabalham juntos para melhorar a sociedade. Existe consentimento. Mas aí, quando você chega na fase de declínio, o que há é a enganação. E quando você chega à fase do colapso, aí é coerção. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer que nós, aqui na nossa sala, a gente está na fase da ascensão. E aí a gente quer ir almoçar. E a gente discute onde a gente quer ir almoçar. Um diz que quer ir no McDonald's, outro quer ir no Pizza Hut, outro no KFC. A gente debate, a gente vota e a maioria vence. Essa é a fase do consentimento. Mas quando você chega no declínio, no engano, eu digo, olha, eu sou professor e sugiro que a gente vá ao McDonald's, porque no McDonald's vai ter uns caras bem legais lá, o Wong Fei, o Jack Ma, ou então eu posso dizer que tem hambúrguer de graça, mas eu vou estar mentindo para conseguir o que eu quero. Na fase do colapso seria diferente. Eu diria, olha, eu sou o professor e eu vou encher vocês de porrada se vocês não me obedecerem. Então, na fase da ascensão, o que importa antes de tudo é a unidade do povo. A gente está trabalhando junto, a empatia, a preocupação com os outros. Eu quero ser seu amigo. A gente precisa trabalhar junto para melhorar essa sociedade. Quando chega a fase do declínio, é sobre estabilidade. É sobre garantir que a sociedade mantenha o status quo. Mas, quando a gente chega na fase do colapso, aí é sobre sobrevivência. Dane-se você. Eu quero viver e se eu precisar te matar, eu te mato. Então, isso aqui é um mapa que mostra o que acontece quando algo ascende, declina e colapsa. Agora, o que é realmente interessante nisso aqui é o tempo. Se você olhar para a linha do tempo dessas sociedades, para a história delas, é mais ou menos assim. Tem uma ascensão que é acentuada, aí o declínio é lento e o colapso é repentino. As pessoas pensam, declínio, as coisas vão ficando piores e piores, mas seguindo essa tendência, estaríamos aqui. Mas na verdade o colapso acontece muito rápido. E por quê? A razão é porque esse sistema já não consegue sobreviver a choques externos. Choques externos são uma tempestade perfeita, uma junção de crises. Outro jeito de explicar isso é assim. Talvez a sociedade esteja preparada para, sei lá, uma praga. Se tiver uma praga, a gente faz isso. Se tiver uma crise climática, a gente faz aquilo. Se tiver uma seca, tem uma solução aqui. Se tiver uma guerra, tem uma solução lá. Mas agora imagina que essa sociedade vê tudo isso acontecer ao mesmo tempo. A praga, a seca, a guerra, talvez uma revolução, tudo ao mesmo tempo. É uma tempestade perfeita. E isso é o que leva ao colapso, porque a sociedade não está preparada para isso. E por que a sociedade não está preparada para isso? Porque quando você chega na fase autoritária, ninguém mais tem permissão para criticar o sistema. O problema passa a ser quem fala, o problema passa a ser quem aponta as falhas da sociedade. Na fase da ascensão, aqueles que criticam a sociedade são os heróis. São valorizados, são recompensados. Na fase do colapso, aqueles que falam, aqueles que criticam, são inimigos da sociedade. E, portanto, a sociedade não pode se preparar para nenhuma ameaça externa, o que leva ao colapso. Alguma pergunta? Beleza, então. Esse modelo analítico com o qual a gente está trabalhando aqui, a gente pode aplicar ele ao presente e depois ao passado. Então, com esse modelo analítico, o que a gente pode fazer é prever certas coisas sobre o futuro. Então eu posso fazer essas previsões. E eu espero que essas coisas aconteçam nos próximos 5 a 10 anos. Até 10 anos, 20 anos. Eu não sei exatamente o prazo, mas o previsível é isso aqui, ó.
A primeira coisa que acontecerá no mundo ocidental é o declínio da democracia e da liberdade. E lembrem que na fase da ascensão a sociedade é democrática, é aberta, é meritocrática, mas à medida que você avança, ela se torna mais burocrática e por fim autoritária, né? Então, a gente vai ver os Estados Unidos e a Europa se tornarem mais autoritários. A gente vai ver o colapso da democracia e da liberdade nessas nações. A gente já está vendo isso acontecer nos Estados Unidos, onde o Trump está usando cada vez mais forças militares até para resolver questões internas, certo? Essa é a primeira previsão. Isso vai acontecer em todo o mundo ocidental. A segunda coisa é o colapso econômico. À medida que as pessoas têm menos e menos direito de reclamar, elas se sentem menos investidas, menos comprometidas com o sistema. Então elas ficam indispostas ao trabalho, portanto ocorre um colapso econômico. As pessoas deixam de acreditar no sistema para o qual elas trabalham, entende? Isso leva à imigração. O governo pensa, sabe de uma coisa, se o povo não quer trabalhar, que se dane, a gente traz imigrantes aqui para dentro para fazer o trabalho. Vamos substituir a população. Só que o povo não pode simplesmente aceitar isso. Aí isso acaba levando a algum tipo de conflito interno, de guerra civil. As pessoas começam a se matar nas ruas. E o governo pensa, quer saber? Se a gente deixar essa gente toda aí brigar, eventualmente eles acabam vindo atrás de nós por uma salvação. Então, não sei, talvez a gente devesse mandar todos eles para umas guerras idiotas sem sentido no exterior. E agora você tem isso. Guerras idiotas, guerras estrangeiras idiotas. E essas são minhas 5 previsões para o mundo nos próximos 5, 10, 20 anos. Menos liberdade, menos liberdade e menos democracia na Europa e nos Estados Unidos, colapso econômico, aumento da imigração, conflito civil e, por fim, essas guerras estrangeiras idiotas. E eu não estou dizendo que isso acontece nessa sequência. Eu estou dizendo que você vai ver todas essas 5 coisas. Podem acontecer numa ordem diferente, mas vão acontecer. Alguma pergunta? Alguma pergunta aí? Tem alguma chance, professor, do governo tentar usar uma guerra para distrair o povo, tipo eles tentarem esconder todo o colapso da sociedade, do país, usando uma guerra para isso? Sim, sim, ótima pergunta. A resposta é para isso que as guerras servem em grande parte, para distrair o povo. Porque se você não distrair o povo, eles vão se revoltar contra você. Então, ou você manda essa gente para uma guerra, ou você acaba com uma revolução interna, tipo uma revolução francesa da vida. Essas são as opções, guerra ou revolução. Acho que a guerra é a melhor opção para essas pessoas nesse caso. É por isso que a gente está caminhando para um mundo em guerra, e não em revolução. Não, eu estou dizendo que se você não mandar o povo para a guerra, eles se revoltam contra você. Então você manda para a guerra para distrair, para se livrar deles. Não, 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 por favor, não tem certo e errado aqui, pessoal. Eu até peço desculpas, mas uma coisa que vocês vão aprender na minha aula é que não tem certo e errado. Não tem lógica nesse sentido, compreende? Não é como se você me dissesse aqui, olha, é imoral mandar as pessoas para a guerra, professor, e eu vou dizer, eu sei disso, obrigado, mas eu estou tentando explicar para vocês como o poder funciona. Esse é o tema desse curso, da nossa aula. Eu estou tentando explicar como as pessoas no poder pensam e agem. O que eu estou fazendo aqui é apresentar um modelo que a gente usa para fazer previsões. E se essas previsões se confirmam, se elas de fato acontecem, então nosso modelo tem alguma precisão. Agora, a gente precisa refinar para saber se há alguma precisão nele. Mas aí, se amanhã o Trump, o Putin, o Xi, todos eles se reúnem e dizem vamos ser melhores amigos, aí eu estou errado, né? Então, isso é o que a gente está tentando fazer nessa aula. A gente não está tentando argumentar, discutir sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, porque honestamente não importa. A moralidade não importa, aqui é sobre poder. A gente está tentando entender como o mundo funciona.
E quando a gente fizer isso, quando a gente entender como o mundo funciona, aí talvez sim a gente possa trabalhar juntos para construir um mundo melhor e mais justo. Mas primeiro a gente tem que descobrir como ele realmente funciona. Muito obrigado, gente, não apenas por me apoiar, mas também por sentar do meu ladinho durante a aula do nosso professor Jean. Sabe que depois de traduzir duas aulas dessa, eu já tô com vontade de escrever. Olha que eu acho que sai um textão hoje, hein? Ah, eu tenho fé. Obrigado, gente. Valeu.